pura fantasia, né? Mas também sem fantasia ninguém consegue viver, né? Em mim foi paixão, aguda até hoje. Foi em novembro de 1986 e a gente conseguiu um filme que não era novo na capital, mas que tinha um sabor de filme esquecido. Foi o filme Z, do Costa Gavras. O Arte 7 foi uma experiência extremamente agradável, não só para nós, né, da SIC, amantes do cinema, cinéfilo, mas também para Florianópolis, né? E na época eu já trabalhava na área de cinema na Fundação Catarinense de Cultura e num momento muito bacana encontrei com o Darcy no Palácio da Agronômica, quando nós fomos exibir um cinema infantil. Então o Darcy levou o filme e eu levei o projetor. A gente teve esse critério de programar filmes de arte para o Cineminha Arte 7, porque era uma coisa que já estava no meu sangue desde algum tempo atrás. Eu havia participado como associado em clubes de cinema, cineclubes. Então, como já existiu o cineclube lá do SIC, que hoje ainda funciona, e nós descobrimos aquela sala ali que estava vazia, que poderia ser utilizada, então a gente resolveu instalar uma pequena sala de cinema com o critério de selecionar filmes de arte. Muito embora, eventualmente, pudesse programar um filme de interesse comercial relativo, né, para compensar a falta de verba que o filme de arte colocava. O filme de arte dava pouca renda. Fazia-se as marcações dos filmes e as datas, tal filme, tal data, tal filme, tal data. Nas distribuidoras, em Porto Alegre, principalmente, e eventualmente São Paulo também, que tinha alguns independentes, né, que a gente trabalhava com eles. Então tinha que pagar o frete para cá e pagar o frete para lá. E depois chegar no fim do mês, pagar a fatura daquele filme. Exibia 3, 4, 5 filmes durante o mês, tinha que pagar 3, 4, 5 faturas. De repente não tinha dado renda suficiente para pagar a fatura do filme. Quem é que paga? Um cara cujos iniciais são DC. Ele tinha que desembolsar. Porque é o seguinte, eu não vivia daquilo. Eu era já bancário e aposentado. Desde 83 tinha minha renda própria. Entende? Eu não dependia daquilo. Então eu me propus, se não der renda para pagar a fatura, eu vou pagar do meu bolso. E era assim que eu pagava. Eu acho que o que vale a pena ressaltar aqui, o apoio que a gente tinha na época da televisão, entende? Do Cacau Menezes, por exemplo. Pô, a gente trazia filmes musicais, não tem? Onde eles já mandavam uma fita prévia, um trailer, a gente levava na televisão, ele exibia, chamava, marcou presença. Então a gente tinha todo o apoio da imprensa. Era uma coisa impressionante. Isso aí tinha, entende? Então, só não tinha apoio de quem deveria apoiar, que eram os órgãos governamentais. O cinema não era do Darcy meu, não era isso. O cinema era o Arte 7 era um cinema da comunidade, não tem? Era um trabalho que a gente fazia com amor, com carinho, ninguém ganhava nada. E tem mais o seguinte, também durante o processo de reforma do prédio, de restauração, nós visitamos diretores do próprio Badejo, lá no Mauro Ramos. Funcionava lá, mais de uma vez. E a resposta era positiva, mas não era.
Roses are shining in Piccadilly, in the hush of the silver dew. Roses are flowering in Piccadilly, but there's never a rose like you. Tá bom, então vamos começar do começo. Eu nasci no dia 12 de setembro de 1926. Sou ilhéu autêntico. Nasci realmente em um local de sítio aqui, em frente à Universidade Federal de Santa Catarina, num daqueles morros ali em frente. Havia uma localidade, após subir morro, uma localidade chamada Sertão da Trindade. Não sei se ainda tem esse nome hoje. Eu me apaixonei pelo cinema a partir dali, pela trilha sonora do cinema e pelo idioma inglês. Então eu praticamente aprendi o idioma inglês sem ter feito curso, a não ser do cinema. Eu comecei indo aos matinês, aos domingos, né? Era um movimento muito bom. Havia muita frequência, né? Porque opções de diversão aqui na ilha, naquele momento, não existiam. Era só o cinema. Ou durante a semana mesmo, ou sábado e domingo, que era maior. Ali eu conheci por uma incrível sorte, assim, o lançamento do filme de John Ford, No Tempo das Diligências, que é considerado uma espécie de bíblia, o filme que humanizou o western, digamos assim. Porque antes havia muita fita classe B, mas de muito pouca qualidade, porque nos anos 30 eles estavam ainda aprendendo a fazer a coisa. E a censura se preocupava muito com filmes adequados para proibido até 10 anos, ou livre, proibido 10 anos, proibido até 14 anos, e às vezes até 18 anos. Então, quem não tinha 14 anos, em filmes que eram exibidos na matinê, embora censurados, para aquela idade, tinham a preocupação de durante a compra de ingresso e na entrada, pediram a gentileza de algum adulto que estivesse ali entrando, dizendo assim: moço, posso entrar com o senhor? Então a gente entrava com um adulto e lá dentro se soltava como se estivesse independente. E era uma coisa típica da época, né? E como nós tínhamos uma musa aqui dentro de casa, que era apreciada por mim e pela minha mulher, a Rita Hayworth ganha um destaque desse conjunto de fotografias aqui, ó. Aqui cenas de Amores de Carmen dela com Leigh Ford, que é um dos filmes dela não bons, né? E aqui Viúva em Trinidade, 2 fotos especiais iguais, e uma série de pequenos filmes B que ela fez antes da fama, mesmo que a Columbia tenha emprestado para outros estúdios menores. Old Louisiana, Rebellion, Old Louisiana e Trouble in Texas, com Tex Ritter. E aqui a Rita Hayworth de todas as formas possíveis que você pode imaginar. Put the blame on me, boy. Put the blame on me. Mame kissed a buyer from out of town. That kiss burned Chicago down. So you can put the blame on me, boys. Put the blame on me. Remember the blizzard back in Manhattan in 1886. They say the traffic was tied up and folks were in a fix. Como eu já falei em outra oportunidade, né, o mais curioso, faz lembrar Charlie Chaplin, né, é que eu vendia o ingresso e ia correndo lá na porta também receber o ingresso. Isso. Que tal? Isso a gente fazia, né? Eu tive a oportunidade de fazer as 3 coisas, Darcy, inclusive de operar o projetor. Aqui a entrada, aqui essa aqui continua mesmo. Essa continua aqui é a porta principal de entrada, né? E aqui então era a porta principal. Aqui era a entrada. Cine Arte 7 era especial porque essa era
Essa era a nossa grande sala de arte, que fazia par com o Clube de Cinema Nossa Senhora do Desterro, que fica no SIC. Até hoje, resistindo bravamente ainda a essa era de shoppings, multiplex, enfim, esse absurdo que está ocorrendo hoje com essa invasão, com essa hegemonia cada vez maior e mais massacrante, sufocante do cinema hollywoodiano sobre a cinematografia nacional e a cinematografia não hegemônica, ou seja, europeia, enfim, latino-americana, de outras partes. O cineclubismo no Brasil, ele nasce imbuído com a mesma função do cineclubismo europeu, ser um ponto de discussão, ser um ponto aglutinador de pessoas que têm a arte cinematográfica como referencial estético, e mais tarde esses cineclubes, com digamos assim, a ampliação do debate estético em torno das várias cinematografias que essas pessoas vão tendo contato, como a cinematografia sueca, alemã, a cinematografia da vanguarda francesa, é que vai germinar as primeiras sementes da vontade de se fazer cinema. Então, no âmbito desses cineclubes, vão surgir pessoas que vão depois partir para a prática, fazer cinema, né? Haja visto exemplos aí como Glauber Rocha, né? Enfim, todo aquele pessoal que surgiu em torno do cinema novo. O cinema te faz refletir, o cinema te faz pensar, o cinema te faz olhar para você, para dentro de você próprio. O cinema faz você questionar os seus próprios valores vivenciais. Eu vou falar de um filme marcante que passou no Arte Center, Le Bal, do Ettore Scola, O Baile. Esse, para mim, foi o filme que até hoje, porque tinham filas ali em torno do Arte Center ali, e foi um filme que ficou mais tempo em cartaz pela beleza, pela estética do filme, pela história que o filme contava, enfim. Me interessei em criar um cineclube para poder ver aqueles filmes que eu queria ver e não tinha chance de ver. Passava Rio, São Paulo só, Porto Alegre só. Da universidade, eu quando comecei lá em 1968, há quase 40 anos, eu trazia um filme por semana e fazia uma programação bastante eclética. Por exemplo, comecei com A Besta Humana, do Renoir, mas na semana seguinte era No Tempo das Diligências, do John Ford, e depois eu já vinha com um drama americano, depois eu vinha com um clássico italiano, com um filme russo, quer dizer, fazia assim uma grande salada, onde o fundamental era a qualidade, né, do filme. E essas programações que eu fazia na universidade, para compensar o aluguel do filme, eu fazia uma sessão à noite aqui num local disponível, sessão de 35mm. E o Darcy, que trabalhava no Jornal Estado, eu levava toda semana lá a programação para ele botar dentro do... Ele divulgava, né? Ajudava a divulgar. Sim, tudo divulgar essa nossa programação. Como se eu fosse um arauto do nosso cineclube. Do Chaplin eu vou dar uma notícia para vocês. Eu tenho todos os filmes do Chaplin, todos, desde 1915. Carlito Repórter, dali para cá tem tudo. Não sei se dá assim, tem, eu tenho. O Let Me Hang é o seguinte, Cabeça de Vaso. Eu estava nos Rocks vendo cartaz, Cine Rocks. Vocês não conheceram, né? Perto da catedral, ali pertencia aos padres. Aí eu estava vendo cartaz ali, aí saí, cheguei perto do Gato Preto, tinha um Gato Preto ali na praça, perto da catedral.
ali perto do Gato Preto, e tava aquele cara lá, e o cara assim, ô cara. Aí começamos a falar, estava olhando o cartaz aí, começamos a conversar, ali começou a amizade. Ele foi indo para a rádio, Diário da Manhã, onde ele atuava. Aí nós começamos o negócio era tão incrível que nós, uma vez, era tarde da noite, nós fomos passando para a Praça da Polícia, e ele deu um berro tão grande que vieram 2 policiais. Eu digo, o que é que houve? Não, nós estamos só discutindo cinema aqui. Vieram a polícia, viu aquele berro, vieram lá do quartel. Não dá para descrever, não dá. Existe uma classe de filmes no cinema, principalmente o americano. E filmes que não são clássicos propriamente, são inesquecíveis, que vai no coração e ninguém esquece. The day you left Paris, if you knew what I went through, if you knew how much I loved you, how much I still love you. Eu particularmente tenho uma relação muito assim, íntima com o Arte 7, né? Primeiro porque eu morava próximo da região do Arte 7, então para mim era eu era vizinha do Cine Arte 7. Depois porque haviam 2 pessoas gerenciando o Arte 7 muito queridas, assim, né? O Alberto Fermiano, que, como eu falei, foi uma das pessoas que eu conheci lá em 82, né? E o seu Darcy, que é um mestre e que tem um conhecimento muito grande sobre cinema. E eu sempre gostei de escutar muito o que o seu Darcy falava, porque eu não tenho escola de cinema e quando eu resolvi fazer cinema, eu me juntava às pessoas assim, que podiam me ensinar informalmente. O seu Darcy era uma dessas pessoas, né? Ali estava localizada a cabine de uma espécie de segundo piso que existia. A gente simplesmente aproveitou a existência e instalou ali 2 projetores de 35 milímetros. Naquela época, tudo que acontecia aqui, era nesse hall aqui, as greves, por exemplo. Tinha greve, o pessoal ficava todo aqui. Né? Aí nós tínhamos a sessão e aí a gente vinha aqui e dizia assim, pessoal, dá para maneirar um pouco, que estamos aí exibindo filme. Eles ficavam aqui meses acampados aqui, meses. Então, uma vez aconteceu outro fato também extremamente desagradável, numa dessas greves realizadas internamente dentro do auditório, numa dessas reuniões, empastelaram a tela. Com cartazes tudo colado, coisa que não se admite na cabeça de ninguém, mas aconteceu. Se o cinema tem algum valor, se ele tem alguma importância, enquanto entretenimento de qualidade, enquanto formação, digamos assim, de um homem um pouco mais culto, um pouco mais pensante, um pouco mais refinado, um pouco mais capaz de refletir sobre si mesmo, sobre o mundo, se o cinema tem alguma importância, disponibilizar o acesso a esses filmes acaba sendo uma obrigação nossa, na verdade. E nós acreditamos que o cinema tem essa importância. Eu diria mesmo que a produção audiovisual, ela não é por si mesma produção artística, mas quando ela é feita com arte, ela é talvez a mais poderosa ferramenta de comunicação que o artista tem hoje com o cidadão, dada a possibilidade de uma comunicação massiva e poderosa, não é? Então, o Cineclube começou mais ou menos em junho de 2006, quando uma amiga nossa voltou de uma viagem que ela fez para Santa Maria. E nessa viagem, estava acontecendo o Encontro Nacional de Cineclubes lá, que acontece de 2 em 2 anos em vários lugares do Brasil, e estava acontecendo lá. E ela participou, conheceu o pessoal de cineclubes do Brasil inteiro e voltou para cá com essa ideia e essa vontade, assim, de montar um cineclube aqui. E aí foi meio que juntou uns amigos e tal e... Acho que a minha maior função no cineclube é arranjar filme. Daí, geralmente, conforme as mostras temática, a gente escolhe mais ou menos o que tem em casa, vê o que tem legenda em português. Geralmente dá preferência para os filmes que já estão legendados. Mas acho que a ideia, provavelmente de todo mundo, é propor uma alternativa ao cinema comercial.
Então, na verdade, eu acho que o movimento de cineclubistas aqui em Florianópolis está sendo que reflete uma tendência nacional que está acontecendo, né? Com essa questão de acesso à mídia, acesso à facilidade, né, que a gente tem hoje de material, de conteúdo. Está se criando muito conteúdo audiovisual hoje. E também a facilidade técnica de exibição desse conteúdo audiovisual, né? Meio que disseminou essa ideia assim, da exibição e de um circuito alternativo, assim, né? A questão de filmes, assim, você vê que grande parte do público, eles estão querendo ser desafiados, né? Estão querendo ver coisas novas, né? Estão querendo ter acesso a outras formas, a outra cinematografia, uma pluralidade maior, né? E o cinema comercial está meio que falido nesse aspecto assim, de conteúdo, né? Tá uma fórmula sendo repetida incansavelmente, assim, que o público está notando, né? E essa alternativa, assim, que o Cineclube está apresentando, está despertando um interesse assim, no grande público. Se não fossem os cineclubes, nós estaríamos até hoje vendo cinema americano, né? Tudo que, não que nos Estados Unidos não tenham coisas que o cinema americano não produzam coisas boas, não. Existe o cinema independente americano, existem grandes diretores de cinema. Eu acho que o modelo de exibição comercial do Brasil não é um modelo feito para o filme brasileiro. Eu acho, não, eu tenho certeza. Então, a gente entrar nesse mercado aí é preciso assim uma discussão, uma mudança grande. O grande público não entra nos shoppings, ele não vai às salas de cinema, né? Ele não frequenta porque há uma restrição social, embora bastante sutil, e quando haviam as salas de cinemas abertas nas ruas, qualquer pessoa poderia entrar. Nesse momento, a gente está descendo aqui a calçada ao lado do Teatro Aldo de Carvalho, local por onde passei muitas vezes, vindo de casa para ir ao cinema no Cine Odeon. Cine Odeon funcionava aqui nesse prédio do Teatro Aldo de Carvalho e as sessões favoritas eram as de sábado, onde se tinha um programa duplo de 2 filmes B, além de 2 capítulos de seriados. Um dos mais famosos e mais falados na cidade, misterioso Dr. Satã. Mais ou menos aqui nessa posição ficava a bilheteria, tá? A gente comprava ingressos, se dirigia a uma escada lateral que existia aqui. Era o sábado o dia favorito, onde se assistia 2 filmes de classe B, um western e um policial, ou às vezes 2 western e depois mais 2 episódios do seriado. Esse era o dia de sábado. Dia de domingo, havia sempre um suposto filme de melhor categoria, produção classe A. Um dos maiores sucessos, assim que eu me lembro, né? Porque são muitos anos, né? Ladrão de Bagdá, a versão inglesa, ou então Sangue e Areia, versão com Tyrone Power, Rita Hayworth e Lina Darnell. Foi um delírio. Estamos aqui na frente do Cine São José, totalmente modificado e já se preparando para funcionar como ambiente de seita religiosa. Aqui algumas curiosidades ocorreram. A inauguração foi com o filme Uma Estrela Caiu do Céu, de expressão muito baixa e que assim foi usado para poder render bilheteria, não sendo um filme caro, era a inauguração do cinema. E no início havia uma certa preocupação com a qualidade da programação, motivado um pouco pela pressão que as distribuidoras faziam para exibir os filmes. Mas em pouco tempo a qualidade baixava e passava a ser aquele dia a dia do feijão com arroz e acabou-se, né? E muitos deles não aguentaram bastante tempo e houve aquele declínio total quando entrou na era da porno chanchada. E o Cine Rocks também, ele entrou na linha popular de sábados também, igual o Cine Odeon, exibir 2 filmes B e 2 episódios de seriado. Seriados, além de Misterioso Dr. Satã, tinha outros incríveis que conquistaram as plateias, o Capitão Marvel, Os Tambores de Fu Manchu, A Sombra do Terror, Batman, primeiros seriados em preto e branco.
Falcão Mascarado, Aranha Negra, Falcão da Floresta, enfim, um delírio, porque esses seriados, além de serem bons para aquele público infantil ou um público adulto sem preconceitos, também vibrava com as trilhas sonoras que eram incríveis. Hoje eu tenho essas coisas em casa, de vez em quando eu estou revendo tudo. É uma maneira de manter o espírito jovem. Certo? Essa rua aqui, onde nós estamos agora, é a rua Cipreste Paiva, onde funcionou durante muitos anos o Cine Hits. Mas existe uma história anterior. Antes de ser Cine Hits, no mesmo prédio, quando inaugurou, era Cine Rex. E pertencia ao empresário da praça, Tom Wilde. Mas o cinema durou pouco tempo. A gente não sabe exatamente por que causas. E quando reabriu, então, reabriu com o nome de Cine Hits e foi inaugurado com o filme Lídia. O filme com a Merle Oberon, mais 3 ou 4 galãs, Alan Marshall, Jorge Reeves e outros. Nós estamos descendo aqui um trecho ainda da rua Arcipreste Paiva, que vai terminar aqui com a esquina de Rua Tenente Silveira. E para chegar a esse ponto aqui estratégico é o seguinte: atrás de mim, esse edifício preto, chamado Edifício das Secretarias, é o local onde antigamente, há muitos anos atrás, em 1936, existia um cinema não muito grande, não de coisa, mas que era utilizado e frequentado na época. Estão fazendo um documentário sobre a história do cinema em Florianópolis. Ah, desculpa. Então, eu tinha 10 anos de idade quando vim com meu pai aqui pela primeira vez ao cinema. Não consigo me lembrar o título do filme, mas era aqui. O local chamava-se Cine Palace. E tinha uma entrada por aqui pela lateral, uma escadaria e um corredor lindo, todo avidraçado. E foi uma imagem que ficou na minha cabeça até hoje. Nós estamos aqui agora na rua João Pinto. É uma rua próxima aqui do mar, paralela à rua Tiradentes, e onde funcionou durante muito tempo. Esse prédio que está aqui à minha direita era o Cine Imperial. Anos e anos e anos de funcionamento. Dentro da sala de projeção havia cartazes pendurados nos dois lados das paredes, dos dois lados, né? Então ficou ali durante meses. Um filme chamado Melodia do Meu Coração. O título original era Music in My Heart, com a Rita Hayworth. Já era a minha musa, tá entendendo? Love me forever and let forever begin tonight. Amor mio, when we're together, I'm in a dream world of sweet delight. Estou me sentindo tão solitário, igual o Lone Ranger. Diante das câmeras, sozinho, pô.
que lejos estoy del suelo donde nacieron. Intensa nostalgia inundar mi pensamento. Um momento de grande satisfação, de alegria, de prazer, pelo fato que a gente gosta daquilo com o qual, daquele assunto com o qual se estava trabalhando. Então representou um grande momento. E criou uma oportunidade para nós, assim, que gostamos de cinema, né? Então, de realmente criar um outro momento dentro da cultura catarinense, né? Com o fechamento do Arte 7, a cidade perdeu um grande espaço veiculador de bom cinema e principalmente de um bom cinema de arte. Então o Arte 7, para mim, ele de certa forma é nostálgico. Eu participei e sofri junto, fui solidário com o seu Darcy, com o Alberto, no movimento de resistência ao fechamento do Arte 7. Eu não pagava, um dia eu resolvi pagar de certo, resolvesse pagar, nós éramos amigos, né? Mas o Arte 7, ele tinha algum defeito às vezes, na imagem, na projeção, mas aí ele mandava arrumar. Ele lutou muito para ter aquela... Mas aí acabaram tirando dele. Mais do que assistir filme, era conviver ali naquele espaço do Arte 7. Era um trabalho que a gente via que era feito assim, com uma dedicação de quem ama mesmo o cinema, né? E aquilo era muito bonito. E a gente acreditava na hipótese de poder retornar pelo fato que tínhamos estado aqui durante 11 anos. 11 anos, então. Com satisfação e com aprovação da comunidade. Mas não valeu isso para eles, né?